Às vezes ficamos tristes, sombrios, não viver assim para baixo. O que é que está faltando para nós? Com certeza está nos faltando a presença do Senhor. E é por isso que nesta manhã de domingo nós estamos aqui para com você estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Bom dia, né? Bom dia para você que está aí nos dando a alegria de participar conosco deste momento, deste estudo. A nossa lição de hoje é a lição número 10. Estamos chegando ao final do trimestre, encerramento da nossa revista. E a lição de hoje, baseada no livro de Números, capítulo 1, de 1 a 4, e depois o capítulo 26, também de 1 a 4. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Hoje vamos fazer uma reflexão panorâmica sobre o livro de Números. Este livro é muito importante para conhecermos as dificuldades oriundas da rebelião, as bênçãos da obediência e a importância da perseverança nas promessas de Deus. Convido você a estudar esse precioso livro da Bíblia. Primeiro, o Números é um livro muito importante. O livro de Números narra as muitas experiências do povo de Israel no deserto, relatando os acontecimentos históricos vividos pelos israelitas durante o tempo em que peregrinaram pelo Sinai. Porém, curiosamente, o livro recebe esse nome em virtude do recenseamento das tribos israelitas em duas ocasiões. O primeiro logo no início, no capítulo 1, e o segundo no final, no capítulo 26. O livro de Números também é chamado de Livro das Jornadas, o que nos parece bem mais adequado à sua natureza e finalidade. O livro também registra os percalços na peregrinação do povo de Israel, por não crer nas promessas de Deus. Aquela geração, lamentavelmente, não entrou em Canaã, com exceção de Josué e Caleb, Números 32, 12. Aprendemos uma preciosa lição aqui para as nossas vidas. Quantas bênçãos nós podemos perder justamente por não crer nas promessas de Deus. Aquele povo, depois de ver todos os sinais poderosos que o Senhor realizara no Egito e no Sinai, ainda permaneceu obstinado em não crer no cuidado e nas promessas de Deus. Devemos ter o mesmo cuidado para não repetir os mesmos erros do povo de Deus do passado. Com efeito, como consequência da falta de fé, o povo peregrinou no deserto e no mesmo deserto pereceu como punição. O trajeto que levaria uma viagem relativamente curta para aqueles tempos, cerca de 11 dias, tornou-se uma agonia de 40 anos. Precisamos estar atentos nas promessas de Deus e em obediência a Ele, para também não perecermos em meio aos desertos que a nossa peregrinação neste mundo nos encontra. Assim, o livro de Números é muito importante, por não se tratar apenas de acontecimentos da história do povo de Israel, mas também pelo fato de que todas as coisas nele relatadas contribuem e muito para a nossa edificação espiritual. Podemos aprender preciosas lições até mesmo
com os erros e fracassos dos filhos de Israel e evitar repeti-los em nossas vidas. Números, portanto, está repleto de aplicações relevantes à nossa vida cristã hoje. Segundo, Números, fidelidade e cuidado de Deus. No livro de Números, podemos aprender a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades. É inevitável que fiquemos em alguns momentos de nossa vida desanimados ou que tenhamos medo em meio às lutas, incertezas e desafios. O livro de Números, porém, nos mostra como não devemos reagir diante das dificuldades da vida. Não podemos sucumbir diante do medo e da frustração ou desistir das promessas de Deus para conosco, mas, ao contrário, mantenhamos-nos firmes e focados na direção do Senhor. Em decorrência desse medo e frustração, uma atitude muito comum do povo é mencionada de forma recorrente: a rebelião contra o Senhor e contra Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o líder deles. Esse tipo de reação é comum diante do medo ou frustração, pois ao nos sentirmos assim, procuramos encontrar culpados para a nossa situação e quase sempre esquecemos-nos que muitas vezes nossos fracassos são resultados da falta de fé ou de desobediência ao Senhor. Não obstante, o livro de Números também mostra de forma extraordinária a fidelidade de Deus, o seu cuidado e paciência permanente para com o seu povo. Séculos mais tarde, o grande reconstrutor Neemias recorda que, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: "Este é o teu Deus, que te tirou do Egito", e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca. A água lhes deste na sua sede, de tal modo que sustentastes 40 anos no deserto. Nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Neemias 9, 18 a 21. Deus sempre cumpre os seus planos, pois sua vontade é soberana. Como é bom servir ao nosso Deus. Ele é infalível em suas promessas, fiel em seu amor e poderoso para cumprir cada propósito em nossas vidas. É notável também a liderança e a firmeza de Moisés. Muitas vezes o grande líder ficava impaciente ou indignado com as atitudes do povo. Porém, é inegável o amor e a dedicação que ele devotava àqueles a quem o Senhor ordenara que os tirasse do Egito. Por fim, embora Números registre as causas e as consequências da desobediência de Israel e seus respectivos fracassos, podemos perceber que nada disso frustrou os planos de Deus, pois no fim do livro vemos Israel nas fronteiras da terra prometida, para onde uma nova geração do povo esperava entrar. Terceiro, Números, lições espirituais. Podemos aprender inúmeras lições no livro de Números, porém, pretendo apresentar aqui 5 lições. A primeira é que a representação do tabernáculo
é central no livro. Isso representa a centralidade de Deus em suas vidas. Todas as vezes que removermos a centralidade de Deus de nossa adoração, como aconteceram inúmeras vezes na história de Israel, experimentaremos tristes consequências em nossas vidas espirituais. A segunda lição é o fato de que o Senhor sempre está no controle de toda a situação. O nosso Deus está sempre no governo de todos os acontecimentos, isto é, portanto, um grande conforto, pois em Deus podemos descansar e termos a confiança de que toda e qualquer tentativa de rebelião será inútil. A terceira lição é que Deus nos exige confiança e obediência total. A obediência sempre nos conduzirá às vitórias. No entanto, a desobediência sempre nos conduzirá aos fracassos e derrotas na vida cristã. A quarta lição é que a nossa vida aqui deve ser encarada como uma peregrinação e, para tal, precisaremos tirar lições a partir de cada etapa da nossa vida. As experiências do povo relatadas em Números nos mostra isso. 1 Coríntios 10, 10 e 11. Por fim, a quinta lição consiste no fato de que todas essas coisas foram escritas na palavra para nossa exortação e ensino. E uma importante lição é que o pecado sempre constitui um problema que necessita ser tratado diretamente com Deus. Devemos estar sempre vigilantes, a fim de que não morramos no deserto. Para pensar e agir. Deus honra a fé, porém pune a incredulidade. Israel duvidou da palavra de Deus e não entrou na terra prometida, peregrinando por causa disso 40 anos no deserto. Um claro exemplo de que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Segundo, de acordo com Números, pode haver momentos em nossas vidas em que Deus nos permita passarmos por algumas experiências prolongadas no deserto, não somente a fim de nos chamar a atenção, mas para promover mudanças em nossas atitudes e pensamentos. Terceiro, Números nos ensina que escolhas erradas sempre nos trazem consequências específicas, sendo que algumas delas são bastante dolorosas. Se por um lado a obediência nos traz alegria, a desobediência sempre nos conduz à tristeza. Finalmente, o livro de Números nos ensina que, embora tenhamos que experimentar o deserto, viver nele é uma questão de escolha. Deserto é lugar de passagem e não de morada permanente. Aí está, então, uma lição maravilhosa para os nossos dias. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor continua nos ensinando através da tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, pelo teu dia, pelo privilégio de estarmos na tua casa para estudar a tua palavra através da escola bíblica dominical e também, ó Deus, podermos voltar à noite para o culto de adoração ao Senhor. Continua, Deus, abençoando a cada um de nós. Abençoa a tua igreja, as famílias da tua igreja. Abençoa aqueles que estão desanimados, que eles possam sentir o desejo de estar na tua casa, Pai, e assim com as suas vidas louvarem e adorarem ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Mais uma melodia, agora junto a ti, junto ao Senhor.
Isso, sempre junto ao Senhor. Se nós mantivermos assim a nossa vida, nós estaremos sempre em segurança, seguros pelas mãos do Senhor, caminhando na segurança do Senhor até o dia de estarmos para sempre na presença do Senhor. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você no seu lar, estudando a palavra do Senhor e aprendendo coisas maravilhosas que só o Senhor tem para nos ensinar. Queremos dizer a você que hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor. Não fique em casa. Vá para a casa do Senhor. Vá adorar ao Senhor. Vá servir ao Senhor. Deixe a tristeza, o cansaço ficarem sozinhos na sua casa. E você se encha de forças, de vigor, de coragem e vá adorar ao Senhor junto com os demais servos do Senhor, ali na casa do Senhor. Portanto, que Deus nos dê um dia de muita alegria, de muita paz, muita esperança e logo mais possamos estar na casa do Senhor a partir das 19 horas para mais um estudo da revista e o nosso culto de adoração ao Senhor. A todos um bom dia e que Deus nos abençoe sempre. E outra, lembre, sempre, sempre, na presença e na dependência do Senhor. Amém?